Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. Olá David, boa noite, Dona Rosane está aqui, Dr. Murilo também, eu vi aqui que ele já acabou de entrar, tá? Obrigado aí pela presença de todos. Hoje nós temos uma live aí muito especial. Com o nosso convidado de hoje, além de ser um grande amigo, é um profissional top de linha, que é o Dr. Murilo Marinho. Daqui a pouco eu já coloco ele aqui ao vivo com vocês. Murilo, tem uma opção para você solicitar para entrar ao vivo comigo, tá? Aí veja se você consegue mandar aí o convite que eu já te aceito aqui na live, tá bom, pessoal? Hoje, dia 30 de setembro de 2025, são 20 horas e 1 minuto, e a gente está aqui para nossa live semanal sobre assuntos relacionados a tratamentos inovadores e muitos outros tópicos aqui para vocês, tá bom? Antes da gente começar, oi Murilo, boa noite, meu Olá, caro. Francinada. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem, Murilo? Eu tô. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo também. O Tá tudo pessoal aí que ótimo, tá viu? chegando, que tá entrando aqui, sinaliza para mim se tá tudo ok com o áudio aqui meu e do Dr. Murilo, tá bom? Tem várias pessoas chegando aqui no perfil. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês que peguem esse aviãozinho aqui de baixo e compartilhem com as pessoas do perfil de vocês, para a gente trazer mais pessoas aqui para a live, já que é um tema muito importante com um convidado aí extremamente especial. Então vamos repassar aqui para o pessoal para a gente chegar aí hoje. Nossa última live nós chegamos em 30 pessoas. Vamos ver se a gente chega em 50 hoje, viu, pessoal? Compartilhe a live aí, convide os amigos, convide as pessoas que você conhece, porque mesmo quem não tem epilepsia, um dia pode precisar prestar socorro a uma pessoa que tenha, pode precisar entender um pouco, ou até mesmo, às vezes, ver uma pessoa, por exemplo, sendo discriminada, sofrendo algum tipo de, digamos assim, de bullying, de discriminação, e aí você precisa entender um pouco para poder argumentar. Tá bom? Então vamos compartilhar a live, vamos trazer as pessoas para cá para o perfil. Quem quiser pode perguntar aqui. Eu deixei durante a semana várias caixinhas de perguntas. Muita gente participou, muita gente perguntou. A gente respondeu aí para todo mundo, Murilo. E eu quero também, olha, mostrar aqui para vocês uma coisa bem legal, tá? Eu vou compartilhar, ó. O canal aqui no YouTube, passamos de 20 mil inscritos, tá? O canal tá muito legal, o canal da FG Clínica. Lá tem mais de 500 vídeos para vocês sobre vários assuntos da parte neurológica e neurocirúrgica. Então, quem ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. A gente responde todas as mensagens de todo mundo, todos os comentários a gente responde, tá? Não deixamos ninguém sem respostas aí. O marco aí para a gente passar de 20 mil inscritos num canal que é voltado para um público bem nichado, né, na área neurocirúrgica. Então, fico muito feliz aí dessa conquista aí pra gente, viu, Murilo? E vamos lá. Como é que estão? Você está em São Paulo, Murilo? Tô em São Paulo, Francinaldo. É um prazer imenso estar aqui com você, viu, essa noite, viu? E você é uma pessoa, um grande amigo aí que a gente tem um carinho especial. E ver todo esse sucesso aí, o que você faz para a região norte do país é um. A gente fica de boca aberta aqui, né? Só batendo palma e só aplaudindo de longe. Obrigado aqui. A gente tem feito um trabalho bem legal aqui na área de epilepsia funcional e tem dado excelentes frutos. Lembra, a gente estava em maio, né, no lançamento aí do Percept RC, lembra aí, né? Isso. Aí em São Paulo. É. Nós fomos aí e já fizemos o primeiro implante aqui do Percept RC, que estamos com o outro aí aguardando aí a autorização para fazermos, viu? Sempre trazendo aí inovação aqui para o pessoal aqui da região norte do Brasil. E isso tem trazido grandes frutos aqui, grandes contribuições aí para o pessoal e a gente está bem feliz aí com essa conquista, viu? Que coisa boa, né? Você vê que essa área, né, a nossa área da neurocirurgia funcional, da cirurgia de epilepsia, cada vez mais tendo novos avanços, novas tecnologias,
E quem ganha são os nossos pacientes, né? Então, eu acho que isso é fantástico. E, por outro lado, assim, é muito feliz ver o Brasil, esse país tão cosmopolita que nós temos, né? Num país só, e todas as regiões do Brasil ser assistidas da mesma qualidade. Então, isso é o mais importante que eu vejo, né? É verdade, Murilo. Tá travando um pouco, não sei se é a sua imagem, se é a minha. Não sei como é que tá aí a. Mas Aqui, tá para mim, tá. travando um pouco, Murilo. É, Pelo menos para mim aparece você travando. vou Vou sair do perguntar Wi-Fi, pro né? Só pessoal deixar o aí. 5G. Eu acredito que só com 5G fica bom. Fica É. bom. Vamos ver aí se melhora. O pessoal que está aqui assistindo, o pessoal que está chegando agora, é, tá conseguindo nos ouvir bem, está conseguindo nos ver bem, vocês estão conseguindo, digamos assim, entender bem. Eu acho que deu uma melhoradinha, viu, Murilo? Mas ainda está travando. Ultimamente, São Paulo tem recebido os temporais aí, né? Tem um negócio meio feio, assim, né? Tivemos uma chuva aqui, quando foi segunda-feira, foi uma chuva que cai árvores, né, alagamentos, enfim, né? São essas chuvas de fora de hora que você conhece bem, né? Então, às vezes o sinal não fica tão bom assim. Ah, tá bom, mas vamos lá. Ainda tá travando um pouquinho, viu, Murilo? Não sei se tem como melhorar, mas a gente vai aí, vamos falando, vamos ver se melhora aí ao longo da live, tá? E vamos falar um pouquinho, Murilo, como você é o nosso convidado de hoje, né? Nosso convidado muito especial, aliás. A gente já fez uma outra live aí há um tempo, a gente falou sobre o tratamento da doença de Parkinson. Não sei se você lembra. Acho que já vai fazer uns 2 anos já, Murilo. Puxa, passa Uns dois rápido, hein? anos, passou rápido. Mas hoje a gente vai falar sobre os tratamentos inovadores, aproveitando que hoje ainda é setembro ainda, né, dia 30, a gente vai falar um pouco sobre os tratamentos inovadores aí para as pessoas que sofrem com epilepsia. E o Dr. Murilo Marinho, ele é neurocirurgião funcional, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Funcional e Estereotaxia, e ele é Clinical Fellow em Cirurgia de Epilepsia e Cirurgia Funcional do Instituto Neurológico de Montreal. Tá? Ou seja, muita bagagem. E o Murilo já tem uma experiência bem grande. Nós convivemos um tempo juntos lá na Escola Paulista de Medicina durante. Eu não lembro, acho que você foi depois de mim no Fellow, é isso? Ou Foi, antes? foi. Eu não lembro. Não, fui depois de você, Fran. Foi E depois. vivemos bons momentos juntos, né? Uma escola, Uhum, um local que tem uma formação muito, muito boa, que a gente tem um carinho especial, que é a Escola Paulista. com certeza. E o Dr. Murilo também se dedica ao tratamento das pessoas com epilepsia, né? Aí na cidade de São Paulo e região, né? E ele tem já uma vasta experiência no tratamento, inclusive no Instituto Neurológico de Montreal, que é o berço, né, da cirurgia de epilepsia. E então, Murilo tem bastante experiência. Então, Murilo, fale um pouco de você, um pouco da sua trajetória para o pessoal que ainda não te conhece aqui. E aí a gente entra no tema. Eu tenho feito lives um pouco mais curtas, assim, por volta de 45 minutos. Aí, se o pessoal tiver muitas perguntas, algumas coisas, a gente prolonga mais. Mas fale um pouco sobre a sua trajetória, o que te fez escolher a neurocirurgia funcional, né, a parte da epilepsia. E aí a gente entra no tema das inovações, né? O que a gente tem de novo, o que a gente tem de mais atual no tratamento das pessoas com epilepsia refratária. Bom, mais uma vez é um prazer estar aqui, viu, Francinaldo, com você. É Obrigado. sempre muito agradável e toda vez que precisar, conte comigo aí. Bom, o que me levou a fazer neurocirurgia funcional foi realmente a cirurgia de epilepsia, né? Uhum, Eu comecei toda a minha trajetória por causa da epilepsia. Então, eu sempre digo que a epilepsia foi meu primeiro amor, né? E o primeiro amor a gente nunca esquece. E até hoje isso vem no meu coração, né? Eu lembro que quando eu era residente de neurocirurgia, em uma das cirurgias, né, do paciente acordado.
estimular Uhum, uma região do cérebro e o paciente está acordado e você pode, por exemplo, parar com que o paciente fale ou parar um movimento, voltar um movimento, voltar a fala. Então, isso me deixou fantasiado e foi com que eu me interessei pela cirurgia de epilepsia. Primeiro porque, assim, você sabe, muitas das vezes a gente vai operar, por exemplo, um tumor, ou vai uhum, operar uma outra lesão cerebral, e é uma lesão, o cérebro não está naquelas condições normais. E muitas das vezes na cirurgia de epilepsia, não. É aquele cérebro normal, aquela anatomia normal, que tem uma alteração, sim, estrutural, mas que você está operando um cérebro, entre aspas, saudável. Então, isso me uhum, levou a fazer a formação de epilepsia, tanto aqui no Brasil, né, na Escola Paulista, e depois o interesse de beber água da fonte, né? Como você falou, uhum. né? E quando me fez ir para o Instituto Neurológico de Montreal e ficar do lado de uma pessoa que eu tenho um carinho de como o meu segundo pai, que é o André Olivier, né? Com Uhum. quem ele aprendeu tudo isso. Então, essa é a minha história aí na cirurgia de epilepsia. Excelente, Murilo, excelente. E vamos falar um pouquinho, então, assim, em termos de tratamento, né? Então, a gente sabe que a pessoa que sofre com epilepsia, ela precisa buscar o tratamento. Né? Esse tratamento inicia com os medicamentos, né? E aí tem uma gama de medicamentos que podem ser utilizados, ou vamos falar uma gama de terapias não cirúrgicas, né? Incluindo terapia cetogênica, medicamentos alopáticos. Agora, mais recentemente ganhou notoriedade aí o canabidiol para casos específicos. Mas existe um grupo de pessoas para quem o tratamento, vamos falar assim, medicamentoso de uma forma geral, não funciona. E aí a gente tem que recorrer a medidas cirúrgicas para esses pacientes. E no campo da cirurgia tem ocorrido avanços assim extraordinários agora com o uso de inteligência artificial, realidade virtual, a gente tem tido muitos avanços. Então vamos falar um pouquinho quais são as opções de tratamento, Murilo, que tem para uma pessoa que tem a chamada epilepsia refratária, ou seja, aquela que não responde ao tratamento medicamentoso feito da forma correta. Bom, isso é muito importante, né, para vocês que estão assistindo. Só para contextualizar, 30% de todos os pacientes que sofrem de epilepsia, seja ela qualquer forma, não responde a remédio. Isso que o Francinaldo falou. Então, assim, pode estar tratando nos melhores médicos, com as melhores combinações, e mesmo assim vão ter crises. E crises que impactam a vida, né? E a gente está falando assim das crises, mas existe um grande risco desses pacientes com epilepsia que pouco se fala. Então, lugares como esse é muito importante, que é a morte súbita. Então, além da Uhum. crise, né? O paciente cair, bater a cabeça, depende da gravidade da crise, perder a consciência, tá dirigindo ou não tá, enfim. Mas existe um risco também desses pacientes sofrerem de morte súbita. Falar um pouco das cirurgias de epilepsia, né? Se a gente pensar nos últimos 100 anos, teve avanço? Teve, né? Hoje, a cirurgia de epilepsia, por exemplo, desde aquelas cirurgias ressectivas que se faz ao longo desse século, né? Que são Uhum. as cirurgias curativas, a tecnologia dentro da neurocirurgia, e principalmente também da neurocirurgia funcional, cresceu muito, né? Por exemplo, a cirurgia guiada por imagem, a neuronavegação, que é como se fosse um GPS, né? Que faz com que a gente, por exemplo, defina o ponto certo, que essa lesão começa, que essa lesão termina. Então, tudo isso foi um avanço. Uma outra coisa são a própria neuroanestesia. Hoje a gente consegue deixar um paciente acordado ou acordar o paciente muito calmamente durante a cirurgia e fazer alguns testes e com isso preservar, por exemplo, a área motora, né, a área da linguagem, fazer testes neuropsicológicos durante a ressecção cirúrgica. Então, isso foi um avanço. Quando a gente fala de técnicas inovatórias, principalmente nos últimos, diria nos últimos 20 anos, muitas coisas começaram a se surgir. Um nome vem muito, muito marcante, que é a cirurgia minimamente invasiva.
cada vez mais se pensando. Então, por exemplo, você consegue hoje fazer pequenas lesões, seja elas com termocoagulação, com laser, em áreas profundas do cérebro que causam a crise. Por exemplo, nos amartomas, nas heterotopias periventriculares. Isso Uhum. dá um tratamento muito para aqueles pacientes que anteriormente ou faziam cirurgias grandes e tinham um alto risco de uma lesão, de uma sequela, vamos falar assim. Hoje, com essas técnicas, através de um pequeno orifício no crânio, a gente consegue, através de laser, de radiofrequência, até de radiocirurgia, controlar essas crises. E também podemos falar aí a neuromodulação, quanto que vem evoluindo, né? Desde o Uhum. VNS, esses aparelhos que se colocam no nervo no pescoço, que conseguem, às vezes, não curar a epilepsia, mas dar uma dignidade, dar um controle nessas crises, melhorar para o paciente, melhorar para os familiares, né? Que cuidam desses pacientes que sofrem de epilepsias catastróficas, né? Então, a inovação vem crescendo muito, né? Excelente, Murilo. E você falou um tema muito importante aí, né? Existem situações, pessoal, em que a gente não consegue a cura. Tá? As epilepsias, vamos falar assim, porque epilepsia não é uma doença, mas um conjunto aí de doenças. Agora melhorou bastante, viu, Murilo? Melhorou bastante aí a sua imagem e o seu áudio, tá? Agora sim. Que bom, que bom. Aí, é, ela é uma doença muito complexa do ponto de vista de distribuição no cérebro, né? Apesar de muitas vezes haver um foco ali que a gente vê, mas às vezes a doença é muito mais ampla do que aquele foco. E no cérebro, o cérebro é uma região que a gente não pode ficar cavucando. A pessoa tem 9 metros de intestino, você pode ir lá tirar uma parte ali que muitas vezes não faz falta para a pessoa. Mas no cérebro a gente tem áreas que você não pode, digamos assim, mexer. Porque se mexer, a pessoa fica sequelada e enfim. Então, existem condições em que a gente não oferece a cura, mas oferece qualidade de vida, oferece dignidade, como o Murilo colocou, e não só para o paciente, pessoal, mas para a família, principalmente. Então, a família de pessoas que têm epilepsia, a família ela se volta para a pessoa, né? Fica praticamente a vida das pessoas para em prol do cuidado da pessoa com epilepsia, porque é uma doença que as crises são imprevisíveis. Então, você nunca sabe quando a crise vai acontecer. E tem pessoas que tem crianças, o Murilo deve ter, que tem mais de 50 crises por dia. Né? Crise. Vive indo no hospital, internação o tempo todo, enfim. É bem difícil mesmo a vida das pessoas, tá? Então, existem todas essas ferramentas aí que a gente pode estar agregando aí para as pessoas com epilepsia. Tem uma pergunta aqui, Murilo, da Kelly Branco. O que você acha da calosotomia? Olha, a calosotomia é um procedimento fantástico. Nós acabamos de fazer uma segunda-feira aqui, né? Então, a calosotomia, só para vocês pra entenderem, entre os dois hemisférios do cérebro, a gente tem como se fosse uma ponte que conecta um lado do outro. E muitas vezes esses pacientes têm aquelas crises de queda, que são chamadas assim de uma crise atônica, perde o tônus mesmo, né? Do inglês chama drop attack, né? E aí, a principal indicação da calosotomia é para controlar essas crises. E é um tratamento, diria, curativo. Embora seja uma cirurgia que desconecta um hemisfério do outro, mas tem a grande chance de curar esse tipo específico de crise, que é a crise de queda. Existem várias técnicas, né, que a gente vai ou pela frente ou por trás, ou combina, nos casos muito, muito dramáticos, né, de desconectar todo o hemisfério, né, para fazer a calosotomia completa, mas é uma cirurgia que até hoje se é feita. E engraçado, né, Francinaldo, que a história da calosotomia teve um brasileiro que fez parte dessa história. O professor Raul Marino, na década de 70, faziam lesões assim através de cautérios que coagulavam o corpo caloso em vários pontos assim. E durante a cirurgia se fazia
como se um eletroencefalo, que quando desconectava mesmo do ponto de vista eletrográfico um hemisfério do outro, ele dava que a clausomia estava pronta. E aí, vários outros grupos ao redor do mundo começaram a realizar esse tratamento, principalmente para as epilepsias que são generalizadas, e esses pacientes e viram-se que as crises que mais respondiam à causotomia eram as crises de drop ataque, essas quedas mesmo. E é muito ruim, você imagina uma criança, né, que fica muitas vezes, né, numa cadeira de rodas, e quando os pais saem do lado, essa criança cai, bate a cabeça, tem traumas, corta a cabeça, pode ter hematomas no crânio, fraturas em vários ossos, né? Então, é uma epilepsia que tem um impacto, assim, muito grande. Então, a calosotomia, obrigado pela pergunta, é uma técnica que a gente usa, principalmente para aqueles pacientes com crises chamadas de drop attack. Excelente. E falando assim também dessa parte aí da inovação, nós temos alguns brasileiros que têm nome de renome mundial no campo da epilepsia. Aí dentro do campo da calosotomia tem o professor Eliseu, né, o Eliseu Paglioli, do Rio Grande do Sul, e nós temos também o Paulo Niemeyer, né, o professor Paulo Niemeyer também, irmão do Oscar Niemeyer, do arquiteto, né, que todo mundo conhece por causa da cidade de Brasília, que também tem uma técnica que é uma das técnicas mais utilizadas hoje no mundo para tratamento de epilepsia refratária, que é a técnica de Niemeyer, desenvolvida por brasileiros também. Então, o Brasil ele tem, digamos assim, uma know-how aí na cirurgia de epilepsia que é a nível mundial. Inclusive, tem profissionais de outros países que vêm fazer treinamento no Brasil, tá? No campo da epilepsia. Semana passada, semana retrasada, nós estávamos aqui com o Dr. Oscar Servin, de Assunção, no Paraguai, participou, que fez o treinamento lá na Paulista também, o nosso professor lá com o Ricardo Centeno e a equipe, né? Então, só para vocês verem como o Brasil está bem desenvolvido aí nessa área. A Eulene Ferreira, de Goianésia do Pará. Um abraço, Eulene, um abraço para o pessoal aí de Goianésia. Tá? Aí a Ingrid faz uma pergunta aqui também, que ela fez uma ressonância e no exame dela deu esclerose mesial hipocampal bilateral. E ela pergunta se ela pode fazer a cirurgia. Olha só, hein? Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta muito importante. Antes de realizar a cirurgia, independente qual que seja, né? Precisa saber da onde vêm as crises. Às vezes as crises vêm de um lado, por exemplo, do lado esquerdo. Às vezes a crise vem do lado direito. E às vezes as crises podem vir dos dois lados. Quando as crises vêm de um lado e a função desse hipocampo é comprometida, o hipocampo é uma região que a gente tem profunda aqui no lobo temporal, que ele é responsável pela memória, né? E às vezes os pacientes com epilepsia também fazem testes, por isso que a importância da avaliação neuropsicológica para ver se essa memória está comprometida e quanto comprometida ela esteja, né? E aí, quando se diz que o paciente é concordante, ou seja, a crise começa de um lado, as funções estão prejudicadas daquele lado, e o lado contralateral, vamos dizer, é bom, aí a cirurgia vai muito bem. É uma das cirurgias de epilepsia que é mais feita no mundo e com os melhores resultados, né? O paciente pode ficar curado dessa epilepsia. Agora, quando as crises começam dos dois lados, ou a função desse hipocampo dessas duas estruturas que tem aqui no meio do cérebro são normais, aí existe um risco. Primeiro, o paciente operar e continuar com crise. E segundo, além do mais, continuar com crise e piorar essa memória. Então, o paciente pode perder duas vezes, né? Do inglês é chamado double lose. Nesses casos, felizmente, nos últimos anos, e aí vem uma inovação, né? Aí vem as técnicas, a mesma coisa do marca-passo cerebral para o paciente com Parkinson, com tremor, com distonia. Começaram a se estudar como que seria a neuromodulação nesses hipocampos quando o paciente tem uma doença bilateral ou quando o paciente tem uma doença, pode ser até que seja de um lado só que a função é muito boa. A ponto de que tirar o paciente vai ficar até livre de crise, vai falar assim, doutor, às vezes eu preferia aquela crise que eu tinha uma, duas vezes ao mês,
que eu perdi um pouquinho a consciência, durava quase 1 minuto ali, do que eu ficar completamente esquecido. E vale lembrar da história, né? Por isso que a cirurgia de epilepsia é uma cirurgia que a história é muito importante. Na década de 50 do século passado, lá no Instituto Neurológico de Montreal, teve um paciente que ficou muito conhecido, chamava HM, né? Porque Uhum. naquela época não se sabia. Esses pacientes que tinham epilepsias na região mesial do lobo temporal, não se sabia da onde a crise vinha. Ah, será que vinha da região lateral, né, do neocórtex, da região superficial do cérebro, ou se vinha das estruturas que estavam mais profundas, que chamam hipocampo e amígdala. E aí, quando foram operar os pacientes, fizeram 2 lesões através de uma termocoagulação numa região chamada de amígdala, ou no comecinho do hipocampo, na cabeça do hipocampo. E esse paciente ficou no pós-operatório amnéstico. Então, não sei se vocês lembram aquele filme lá do até um romance que é que o casal todo dia o marido tinha que contar a mesma coisa para a esposa, né? É, Então, esse paciente perdeu a memória e ficou muito conhecido. E aí surgiu, né, uma pesquisadora, uma neuropsicóloga muito famosa no Instituto Neurológico chamada Brenda Milner, que começou a ver que a memória era dessas regiões mesiais mais profundas do lobo temporal. Então, é, através desses, vamos dizer, último século aí, se aprendendo onde é a memória, você não pode ressecar os dois lados, e felizmente, com a inovação, às vezes você não pode curar, não precisa curar, mas você pode melhorar essas crises com um marca-passo, com um DBS nessas estruturas. Só para título de informação, o nome do filme chama Como Se Fosse a Primeira Vez. É com a Drew Barrymore e o Adam Sandler. Muito legal o É filme. isso aí. Isso É mesmo. isso aí. Todo dia era como se fosse. Tinha que passar tudo que tinha acontecido para ela poder lembrar. E ela dormia, esquecia de tudo, e no outro dia recomeçava todo o processo. Pessoal, a Karina Nascimento aqui. Obrigado, Karina. Passou a seguir aqui o perfil. Então, pessoal que ainda não segue o perfil, sigam. A gente já está chegando em 5.000 seguidores aqui no perfil da clínica, pessoal. Temos vídeos praticamente todos os dias, stories, os eventos a gente divulga aqui. É o tempo todo a gente produzindo conteúdo aí para vocês sobre epilepsia, Parkinson, dor crônica, transtorno psiquiátrico, tratamento com cannabis e tudo que é relacionado à neurocirurgia funcional. Então, pessoal que ainda não segue o perfil, vamos seguir, vamos compartilhar para a gente chegar em 5.000 inscritos aí. A gente quer chegar aí antes do final do ano ainda. Temos aí 3 meses aí para atingir aí a nossa meta aí de fecharmos 2025 com 5.000 inscritos. Tem uma pergunta aqui, vou colocar aqui, da Kelly Branco. Ela coloca que a filha dela de 7 anos, ela fez no passado a calosotomia em outubro do ano passado e foi um sucesso. Nunca mais ela teve crise de queda. Porém, ela tem outros tipos de crise. Aí, possivelmente, ela deveria ter algum outro tipo de encefalopatia, talvez um Lennox, alguma coisa assim, que dá outras crises. Mas ela está controlada com as medicações. A dúvida dela é se é normal afundar na parte da cicatrização. Ela falou que ficou como se fosse um buraco no local da ferida. Eu imagino que seja essa a pergunta. Oi, Kelly. Primeiro, obrigado por dividir a história da sua filha com a gente, né? E, na verdade, às vezes, para a gente fazer o acesso, nós precisamos cortar ou até drilar uma região do osso, principalmente no meio aqui. E hoje, felizmente, assim, a gente tem algumas técnicas que colocam como se fosse uma massa corrida, que chama Uhum. cimento ósseo, para corrigir essa falha. Mas em crianças muito pequenas, às vezes não pode usar esse cimento, né? E fica esse degrau, vamos falar assim, né? Outra coisa é quando faz a incisão na pele, essas bordas, né? Elas também ficam um pouco mais afundadas. Isso pode acontecer com o tempo, pode ser que mais para frente, se isso incomodar muito, às vezes tem quadros de pacientes que reclamam de dor, né? Que Uhum. no buraco da trepanação, alguma coisa, pode fazer como se fosse uma cirurgia plástica para corrigir essa falha. Mas para isso é importante que a criança tenha crescido, enfim, na fase adulta, que daí a gente pode ser feito. Não é
em todos os pacientes, né? Isso daí não é uma falha na técnica cirúrgica, mas é uma coisa que acontece. Excelente. Ela fala que ele tem esclerose tuberosa. Então, tem pacientes Ah, que têm sim. esclerose tuberosa, costuma ter mais de um tipo de crise, assim. Né? Não é uma coisa só um tipo, tá? E é E comum. E é comum, né, Francinaldo, por exemplo, e por isso que é importante de um especialista, né, quando é nesses casos, porque assim, a cirurgia de epilepsia tem várias cirurgias e cada vez mais toda a neurocirurgia ela é individualizada, ela é feita para aquele paciente, diferente daquele paciente, meu vizinho toma esse remédio, será que eu posso tomar? Ah, meu vizinho fez essa cirurgia e parou as crises, mas nenhuma epilepsia é igual a outra. Então, entender mesmo, por exemplo, a calosotomia foi muito bom para controlar o drop ataque. Porém, os outros tipos de crise existem outros tratamentos. E às vezes a gente faz, qual que é a crise que mais impacta na vida? Aí comece por esse tratamento e se sobrar os outros tipos de crise, existem outras formas de cirurgia, seja de neuromodulação, para controlar principalmente as epilepsias generalizadas, né? excelente. Olha aí, pessoal, estamos chegando a 30 pessoas aqui ao vivo na live. Pessoal, vamos compartilhar a live. Vamos pegar esse aviãozinho aqui de baixo e vamos repassar. Repassem aí para os amigos de vocês, para os conhecidos, para a gente chegar em 50 pessoas hoje na live, tá? Acho que 30 a gente já vai bater aqui rapidinho. Então vamos lá, pessoal. Conto com vocês aí. O pessoal aqui é bem animado, é bem empenhado aí. E vamos lá, vamos. E hoje a gente está com o doutor Murilo aqui. Temos que fazer bonito aí para que ele volte com a gente aí em breve para outras lives. A Anilene Melo coloca aqui, ela descobriu que tem médico especialista em epilepsia. E aí, Murilo? Somos Olha, poucos, né? A gente pode dizer que somos é, poucos. Somos poucos, mas somos fortes e dedicados, né? Existem sim, na verdade, assim, não que o neurocirurgião geral não desconheça, mas às vezes o especialista ele entende primeiro do diagnóstico, das formas das crises, de onde elas começam no cérebro, na região do cérebro específica, quais os medicamentos que são de primeira linha para aquele tipo de crise. Tem um remédio que, por exemplo, trata crises, por exemplo, aquelas de convulsão mesmo, que é a primeira linha. Tem outros tipos de remédios que tratam crises focais, ou seja, as crises começam numa região específica do cérebro, que respondem melhor. Fora isso, qual exame pedir, né? O especialista vai, além de ver se o paciente está sendo tratado adequadamente de maneira clínica, né, com remédio, qual exame pedir para pensar numa cirurgia, né? Uhum. E daí decidir qual cirurgia, né? Eu vou ressecar só aquela região, eu vou ampliar a ressecção com outras técnicas, por exemplo, a eletrocorticografia, conversar com o familiar, assim, que a cirurgia às vezes não vai ser a cura da epilepsia, mas vai controlar em tantos por cento. Então, toda essa conversa, o especialista é fundamental, né, para poder ajudar e poder orientar. E lembrando, a cirurgia é apenas uma parte. Uma coisa que a gente sempre fala, o Francinaldo endossando aqui, né? Não adianta falar assim, olha, eu operei, agora pronto, acabou, está feita a minha parte. Não. A cirurgia é mais um tratamento na vida desse paciente que a vida inteira precisa ser assistido e muito bem assistido. E cuidado, que é isso que a gente faz, né? Cuidar dos pacientes como a gente gostaria que cuidasse dos nossos familiares. Exatamente, isso é extremamente importante, né? A cirurgia é uma etapa do tratamento. E só clarificando aqui para o pessoal que tá nos ouvindo, é muito comum a pergunta que vem sempre: doutor, se eu operar, eu paro de tomar remédio? Veja, a cirurgia ela não é para tirar o remédio, a cirurgia é para controlar as crises. Muitas vezes a pessoa ainda vai precisar tomar remédio por um período, às vezes até mesmo pelo resto da vida. Mas com a cirurgia, às vezes a gente consegue diminuir a quantidade de remédios, às vezes consegue usar remédios que prejudicam menos a pessoa, né? E tem uma situação que eu sempre gosto de citar, que são as mulheres em idade fértil.
Porque as mulheres em idade fértil, elas vão querer ser mãe em algum momento. E alguns remédios para epilepsia, ela não pode tomar, porque pode trazer problema para o bebê, pode trazer malformação e etc. Então, muitas vezes, esse ajuste medicamentoso, às vezes a gente consegue, através da cirurgia, trocar um remédio mais, digamos assim, mais prejudicial por outro menos, diminuir a quantidade, enfim. Então, tudo isso tem que ser pensado e é papel do especialista aí fazer, selecionar o melhor para aquele paciente, tá? A Anne Lene Mello coloca que descobriu que tinha especialista em epilepsia no Instagram e tem mesmo, o doutor Murilo é especialista, eu sou, e somos mais poucos, assim, que fazem a parte da cirurgia, que entendem de epilepsia para poder tá cuidando bem aí dos pacientes. A Karina coloca que ela operou, fez 2 anos e ela ficou completamente curada. Ela coloca Rio de Janeiro, doutor Murilo. Foi você, Murilo? Você opera no Rio também? Eu fui ajudar, sim, em alguns casos lá Muito no irado. hospital no Rio de Janeiro. E muito Lá no, prazer em no, falar com no você. Instituto do Cérebro? Não, foi no Pedro Ernesto. E Ah, é um grande prazer, né? Assim, ver que você está bem, Karina, e um abraço. Isso é muito gratificante, né? Porque com certeza, assim, a gente opera os pacientes e vive isso daí, né? Como é que era antes? Tem pacientes que casam, constituem família, é isso que o Francinaldo falou. Às vezes a cirurgia, além de controlar as crises, faz com que o paciente diminua remédio. uhum. Tem a chance, por exemplo, nas mulheres, né, de engravidar. Então, a gente realmente pode mudar a vida das pessoas. E não tem coisa mais gostosa de escutar do que depoimentos como esse. Eu tenho uma paciente aqui da nossa região, que ela é da Ilha de Marajó, aqui, de um município chamado Curralinho, Olha, bem, bem, e ela me procurou em 2021, se eu não estou enganado, foi logo depois da pandemia, porque ela tinha perdido um filho, ela estava grávida, perdeu por conta de convulsão. Ela tinha uma esclerose mesial temporal direita, ela tinha na época, e ela engravidou, e durante a gravidez dela, ela teve uma sequência de crises que acabou culminando com a perda com a interrupção da gravidez, e ela perdeu. E o sonho dela era ser mãe mesmo. E aí ela veio, a gente operou ela, fizemos, né, a cirurgia, e ela permitiu que ela conseguisse engravidar novamente. E hoje ela é mãe da Mariana. A Mariana já vai fazer, eu acho que 2 anos, se eu não estou enganado, a filhinha dela. E ela ainda toma remédio, ela toma lamotrigina ainda, mas a lamotrigina tem um bom nível de segurança durante a gravidez. E ela conseguiu ser mãe. Ela tem ainda que tomar medicamento, mas o sonho dela pôde se realizar. Né? Isso é muito importante aí também a gente pensar dessa forma, né? Que nem sempre a gente, para muitos é dizer eu quero ficar curado, para outros assim eu quero ser mãe, eu quero poder dirigir, eu quero poder trabalhar, eu quero poder viajar e ter mais liberdade também. Cada um tem o seu objetivo, tá? Tem aqui a pergunta que pede para você falar um pouquinho da cirurgia de epilepsia focal, a dona Rosane Balado. bom, Rosana, obrigado. Bom, a epilepsia focal é o sonho de consumo de qualquer É o, grupo que faz, é o sonho de consumo que, mesmo. que trata, né, a cirurgia de epilepsia. Por quê? Principalmente se esse foco, né? O que é uma cirurgia focal? É quando uma região do cérebro específica gera essa crise. Que todas as crises começam no mesmo lugar, do mesmo jeito. Então, isso é dito como epilepsia focal. E quando essa região do cérebro pode ser ressecada e o paciente pode ficar com ela no pós-operatório sem perder funções, por exemplo, memória, fala, motricidade, visão. Então, diz que a cirurgia tem um alto risco, alta chance de cura, né? Que em torno, mais ou menos, depende da região, de 70%, de 80%, enfim, que é um alto risco, a alta chance de sucesso. Então, essas são as cirurgias focais. Que
que toda a investigação, seja ela com eletroencefalo, seja ela com a imagem, né, com as ressonâncias, com aqueles estudos que ficam com eletro por uma semana, chamado de vídeo EG, e o grupo busca saber se esse paciente sofre de uma epilepsia e se essa epilepsia focal, sendo uma epilepsia focal, se pode ser ressecada com segurança. Então, essa é, mais uma vez, o sonho de consumo de qualquer grupo que trata de pacientes com epilepsias refratárias. Excelente. Olha aí, pessoal, chegamos a 40 aqui na live, aí faltam só 10 para a gente chegar em 50. Se a gente chegar em 50, pessoal, eu levo a live até as 21 horas. Esse é o doutor Murilo ficar aqui com a Opa! gente, claro. Então, Pode pessoal, vamos ficar. lá, vamos compartilhar aí, vamos trazer as pessoas aqui para a live, que está indo muito bem, o pessoal está perguntando bastante. A Anilene Melo coloca que ela mora em Castanhal, no Pará. Olha, um abraço para o pessoal de Castanhal aqui. Fica mais ou menos 70 quilômetros de Belém. O filho dela fez a cirurgia em Goiânia, porque na época não tinha em Belém. E ela falou que em breve vai marcar uma consulta aí comigo. Obrigado, dona Anilene. Vai ser um prazer aí receber o seu filho. E parabéns para o pessoal de Goiás, viu? Goiás tem um serviço lá de excelência em epilepsia. Eu conheço boa parte lá da equipe e eles conseguem assim ter um serviço muito bom aí. Que antes de ter pessoas aqui no norte que fazem, que tratam, né, pessoas com epilepsia, a Goiânia é o local onde tem a possibilidade também da pessoa receber o tratamento adequado. Tá? A dona Assunção pede desculpas porque ela precisou sair, mas tranquila, a dona Assunção está sempre aqui com a gente. Aí a dona Jean Santos 2 pergunta que tem um remédio que pode substituir o Frisium porque está muito difícil achar para comprar. Jean, o Frisium passou aí por um período aí de escassez no mercado, mas até onde eu sei já tá praticamente resolvido. Houve um problema aí com a matéria-prima dele e, assim, substituto de fato não existe, né? O Frisium é o Frisium, mas tem outros benzodiazepínicos que podem ser usados caso, né, não haja outro caminho aí. Aí a questão é conversar com o seu médico e ver qual que seria a melhor opção. Mas até onde eu sei já não está tendo mais dificuldade para encontrar o Frisium aí nas farmácias, tá? Agora a dificuldade está sendo para achar o canabidiol isolado, que está difícil também aí, mas o pessoal já está tentando resolver aí, tá? Boa noite, Marcondes tá falando aqui do Parkinson, né? Que ele zerou a Prolopa, ok. O Luiz Enge coloca excelente abordagem de vocês, especialistas. Gratidão, obrigado, Luiz. Olha aí, pessoal, estamos chegando em 40 de novo. Vamos chegar nos 50 hoje, hein? Vamos chegar nos 50. O Marcondes Fernandes coloca que faz 10 meses que ele fez a cirurgia, ótimo. Olha, pessoal, é muito importante esse testemunho de vocês, viu, Murilo? Por quê? Teve uma live que eu fiz aqui, que o título da live foi Como Superar o Medo de Cirurgia. Só de falar a palavra cirurgia, muitas pessoas já ficam com medo, já desistem. Tem muitas pessoas que desistem, tá? Da cirurgia por ser uma cirurgia. Então, ver pessoas aqui na live que se submeteram à cirurgia, que tiveram familiares que se submeteram, dando testemunho, é muito bom, pessoal. Porque hoje a cirurgia de epilepsia, ela atingiu um nível de segurança, assim, muito bom dentro das cirurgias neurológicas. Hoje é muito difícil uma cirurgia de epilepsia ter algum tipo de complicação. Claro que existe, né? A gente não pode ser leviano, mas hoje com os avanços tecnológicos que tem, como o doutor Murilo colocou, da neuroanestesia, neuronavegação, eletrocorticografia intraoperatória, vários sistemas de estereotaxia para se colocar eletrodos, tudo isso trouxe muita segurança para as cirurgias de epilepsia. Claro que tem que ter uma equipe médica qualificada, devidamente treinada e habilitada para fazer. Mas hoje, pessoal, é muito, muito difícil uma cirurgia de epilepsia complicada, tá? Até porque a gente está lidando com o cérebro que é aparente, assim, anatomicamente normal, assim, não tem nenhum vaso mal formado, nenhum tumor, nada que
que possa complicar, diferente das outras áreas. Então, muito bom, pessoal. Obrigado aí pelo testemunho de vocês, quem já fez, e a gente quer desmistificar aqui a cirurgia de epilepsia aí, para quem não conhece, para quem tem medo, enfim, tá? Vamos ver mais. Quais são, quais são os danos da epilepsia do tipo ausência? A Kelly Branco pergunta. Bom, isso é uma epilepsia muito comum na infância, né? As ausências, né? Que as crianças, muitas vezes, desde o prejuízo na escola, que embora seja muito crises muito rápidas, né? A criança fica dispersa e é muito difícil ter o diagnóstico. Então, às vezes os professores conversam com os pais, enfim, isso tem uma lesão ao longo do tempo nessas crianças, e principalmente porque é numa fase que o cérebro está em desenvolvimento. Então você imagina aí, eu sempre faço uma analogia muito simples, mas é importante, né? Em condições normais, esse cérebro funciona em 110. Durante as Uhum, crises, pode ser 220, 330, enfim. Então, desde problemas de memória, problemas cognitivos, problemas de atenção, né? Então, essas crianças têm que ser diagnosticadas e tratadas corretamente, porque as crises de ausência são tratadas, na grande maioria das vezes, com uhum, medicações e também podem ser autolimitadas, que é isso, acontece só num período da vida. Só uhum. que num período, né, principalmente na primeira década de vida, quando esse cérebro está totalmente em desenvolvimento. Então, é importante, sim, fazer o diagnóstico correto e aí procurar um especialista para tratar com medicações corretas, para que a criança possa desenvolver e chegar na vida adulta. Às vezes, essa criança pode até um degrauzinho a menos, mas ela consegue chegar sem nenhum problema e ser uma pessoa adulta normal. Exatamente. Bom, a de Isabela Guiar faz um comentário. Francinaldo é um médico excelente, muito humano. Eu indico. Obrigado, Isabela. Fico muito feliz aí pelo seu comentário. A dona Nilene pergunta: tem quantos anos que tem equipe de vocês em Belém? Bom, eu voltei para Belém em 2012. Aí demorei aí o grupo mesmo, né, de epilepsia. Até então a gente fazia a cirurgia de uma forma meio aleatória, mas o grupo mesmo se consolidou em 2016, que é o grupo Epilepsia Norte. E aí a gente foi agregando as pessoas, né, neuropsicólogo, psiquiatra, neuroradiologista, neurologista, neurofisiologista, a equipe de pesquisa, né, da Universidade Federal do Pará e outros segmentos. Em 2016 mesmo, foi quando a coisa se consolidou. Aí passamos um período meio. Veio a pandemia aí, bagunçou um pouco, mas agora em 2021 a gente retomou aí, está numa crescente aqui em Belém. Já tem para mais de 100 cirurgias feitas aqui. E a gente está desenvolvendo programa no SUS, no Hospital Filoiola também, que é o hospital de residência aqui de neurocirurgia. E a ideia é expandir aí. Já fomos para o Amapá, já fomos para Rondônia, já fomos para Manaus, né, no Amazonas. A ideia é expandir a cirurgia aqui na região norte do Brasil. Temos crescido bastante. Mas vamos colocar o grupo consolidado mesmo, dona Anilene, desde 2016, tá? 2016. Bom, Murilo, tem o J. Carlos colocou aqui, J. Carlos underline Júnior. Parabéns aos colegas por essa excelente iniciativa, esclarecer e desmistificar a cirurgia de epilepsia, divulgar a importância da cirurgia para promover qualidade de vida aos pacientes. É exatamente esse o nosso objetivo, viu, Jota? Obrigado você por participar com a gente. Doutor, é perigoso, a Ingrid pergunta, é perigoso depois de uma crise de convulsão ter uma perda de memória e ficar desnorteado, não saber nem o próprio nome? Ela fica assim e diz que ela tem o apoio da família dela, que é algo extremamente importante para a pessoa com epilepsia. Uhum. E, bom, isso é extremamente comum, né? Depende da área da crise que ela começa ou ela se propaga, né? Que acomete no cérebro, por um período ela fica meio que anestesiado daquela região. Então, por exemplo, se for Uhum, uma área responsável da memória, vai ficar um pouco esquecida. Se for uma área da fala, da linguagem, vai ficar sem falar, né? Tem crise que começa, por exemplo, na área motora, ou seja, na área responsável
gerar o movimento. E o paciente pode ter, no pós-crise, uma fraqueza, que dura minutos e às vezes até horas, né? Então, esses pós-ictal, que chama, né? Pós-crise, pode acontecer sim, são muito frequentes. Isso aí ajuda muito a equipe a mostrar em que região específica que a crise começa ou a crise se propaga, né? Então, esses dados são fundamentais. Vocês que têm algum parente ou que tenham a epilepsia, sempre converse com os médicos. Olha, a crise sempre começa desse jeito, eu sinto isso. Depois, geralmente o paciente, quando perde a consciência, ele não vê mais o acompanhante, né? O acompanhante escreve, olha, ele faz isso, faz aquilo, no final ele fala ou não fala, coça o nariz com uma mão ou coça com a outra, ele vira o olhar para um lado ou vira para o outro, ele fica sem falar ou não, ele fala logo depois que acaba a crise. Então, esses detalhes na história da epilepsia fazem a diferença, principalmente para aqueles pacientes que estão procurando um tratamento cirúrgico. Excelente. Muito bom mesmo. Doutor Igor Tagore entrou aqui. Igor, um abraço aí para você. E vamos tocar o evento aí, tá? Até amanhã eu respondo aí para a moça lá que entrou em contato comigo, tá bom, Igor? Tá? O Bom, Gibran pessoal, entrando aí, ó. O Gibran quem? também. O Gibran. Ah, o Gibran tá aqui? Eu acho Cadê o que Gibran? eu vi. Eu estive com o Gibran agora em agosto, viu, Murilo? Lá em Que legal, Ourinhos. que legal, que legal. Fui fazer lá um DBS. O Gibran é um grande amigo meu. É, uma E, pessoa pô, um cara que eu especial, admiro, viu? ele tá fazendo um trabalho muito bom lá na cidade de Ourinhos, aí, né, interior de São Paulo. Aliás, que cidade bonita, viu? Ourinhos, assim, nossa, belíssimo. Muito bom. Muito. Excelente. Eu não vi aqui o Gibran, mas que bom que ele tá aí. Eu mandei um convite aqui. Gibran, doutor Gibran Rufka. Muito bom. Pessoal, estamos chegando aí ao final da nossa live. Muito boa, muitas interações, muitas pessoas aí. Chegamos bem próximo aí dos 50, chegamos a 48 pessoas, 48 se eu não estou enganado aqui na live. Então, Murilo, obrigado aí pela sua presença. O Flávio Augusto colocou aqui de Ourinhos, tá? Murilo, obrigado aí pela sua presença. Eu queria fazer uma foto nossa, mas ainda continua um pouco embaçada a sua imagem. Vamos ver Vamos se ver eu se a gente dá consigo uma melhorar. melhorada aí para a gente fazer uma foto aqui para colocar nos stories, tá? E, pessoal, quem tiver ainda perguntas, pode entrar em contato no direct. Quem tiver interesse em agendar uma consulta, uma avaliação, em conhecer mais sobre a FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal, pode entrar em contato no direct. Nós temos uma equipe pronta aí para atender vocês, para dar todo o suporte aí para vocês, tá bom? Doutor Então, Murilo sinal, também, gostaria que você deixasse o contato também, Murilo, seu, como que o pessoal te acha aí nas redes sociais, aí em São Paulo, quem tiver em São Paulo, né? Doutor Murilo aí é referência aí no tratamento de pessoas com epilepsia. Então, deixe o seu contato, Murilo, para caso alguém queira entrar em contato com você. olha, primeiro eu queria agradecer, né? É um prazer aqui sempre imenso estar com você, Francinaldo. E você sabe que eu bato palma mesmo para você de pé pelo trabalho que você faz aí no Norte. E é uma pessoa que eu indico, que eu referencio. E às vezes os pacientes ligam aqui, né, pedindo uma segunda opinião. Eu falo assim: olha, você tem aí um excelente colega que eu, enfim, e não são não é um nem dois pacientes que a gente faz isso. Então, muito obrigado e conta comigo para tudo que você precisar da gente dessas lives, eu adoro. E é quase que eu falei assim: ah, tá acabando, né? Bom, se alguém tiver interesse assim hoje a mídia social é muito importante, principalmente quando ela é construtiva, com ideias assim, né? De realmente pessoas com qualidade, que nem o Francinaldo, que faz isso. Nosso Instagram é dr.murilomarinho. Então, dr, né? Ponto Deixa Murilo eu anotar Marinho. aqui, dr. Murilo Murilo Marinho. Marinho, Isso, esse é o nosso Instagram. E o telefone do nosso consultório aí para aqueles que tiverem interesse, que estão aqui em São Paulo, é 11, né? sim? 3596
3596. 3052. Então, 3596-3052. Vai ser um prazer atender vocês aqui em São Paulo e região. Prontinho, coloquei aí. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. Murilo, mas ainda continua embaçada, então acho que a gente vai deixar a foto aí, de colocar a Será que foto agora que você melhorou? mandou aí pra gente. Acho que não vai dar, não, ainda continua embaçado. Acho que a É. internet aí não está ajudando muito. Opa, Mas desculpa. tranquilo. Eu vou pegar a live, tem um trecho, tem um momento que ficou muito boa a imagem de Zibaçu, aí eu vou fazer uma foto desse trecho, tá? Combinado. Aí você me manda que eu reposto. Obrigado aí, Murilo, mais uma vez. Obrigado a todos. Uma ótima Boa noite noite, Cristiano. Um e abraço. até a nossa próxima live, viu? Um Tchau, tchau. abração. Tchau. Tchau, tchau.